Olá, pessoal, tudo bem? Vou conversar aqui com vocês sobre alguns assuntos que ocorrem no Brasil e que já está chegando próximo aí a eleição. E só minha opinião, mas conforme a fatos que realmente aconteceram e que a gente está tudo bem às claras para todo mundo. Então, o senhor Lula não foi inocentado, não teve sua inocência. Sabemos que através dessa justiça, né, corrupta que está no nosso país, esses que se acham dono do país, né, e que por mais a hipocrisia que ainda criam informações de que como códigos, né, de ética, se eles mesmos não têm a mínima ética, decência de fazer, né, situações, os que estão ali, né, até o, vamos dizer lá, o que é o ditador, tudo em falcatrua, em sujeirada e falando em ética. É o cúmulo, né, do absurdo. Então, sabemos aí que eles descondenaram o senhor Lula, e fazendo o inocente, atrás disse toda uma série de comunicações, tanto pelas, sabemos, as emissoras compradas no nosso país, né, que continua aí, e eles vão naquela questão de uma comunicação prostituta, né, quem dá mais, quem oferece mais, eles vão naquela informação, ou então se estão perdendo, ou se vão deixar de perder os seus anéis, aí eles já dão aquela calibrada. Então, quase todas as nossas emissoras, infelizmente, são desse cunho. Então, sabemos que ele não foi eleito, né? Sabemos que ele não foi eleito, foi toda uma história de narrativas falando que ele venceu e não venceu, né? E tem essa informação, tanto que é necessário, e agora para continuar esse golpe aí que fizeram no Brasil, né, contratar bilhões aí em comunicação, quando uma pessoa, a necessidade de pagar bilhões e bilhões de comunicação para falar que venceu, né, para dizer que existe algum contexto, seja como presidente ou pelo carisma do povo que não existe, né? Então, esse senhor Lula, trabalha em cima dessas narrativas, nessas forjações, nessas mentiras, em historinhas que adora contar. E ele reforça sempre essa informação, né, de que crime compensa no nosso país. O crime, o crime compensa, ser ladrão, ser bandido, compensa, porque aqui você faz, você é livre, você. E o que não é verdade, né? Tem pessoas no nosso país, sim, que, vamos dizer, são favoráveis a essa ideia, a esse conceito, mas acredito muito, muito, muito pouco. Então, essa informação, né? Então, as nossas emissoras, sabemos, a maioria delas são compradas, né? De certa forma, tem esse favorecimento do governo. Então, para não perder as mamatas, para não. Então, entram nesse jogo, nesse conluio todo. E aí, o que é de importante falar aqui é sobre eleições que estão aí na cara da gente, né? Novas eleições, e já começaram as informações das novas narrativas para essa questão de ele vencer, né? Dizer que ele é um presidente que o povo apoia, né? Que o povo gosta dele, que sabemos que não, né? A maioria do país mesmo não. Então, tanto que os seus eventos, a questão assim, onde ele vai, situações de eventos fechados, ou então obriga as pessoas que têm um cargo público, o setor público, né, profissionais desse setor, ir, senão perde seus empregos, ou então, de certa forma, paga ali por trás para participarem. Então, tudo dessa forma. Então, como uma pessoa, nesse sentido, fala que foi um vencedor, né, de uma eleição. Se está caminhando para quê? Que o voto é um comprovante impresso não for, né, ou as urnas mesmo não forem auditáveis e não ter esse comprovante impresso desses votos, novamente vai cair na configuração de, de corrupção, de mentira, de resultados que não existiram. Eles vão falar toda a narrativa ou criar toda a situação para dizer, mas o que não vai ser verdade, né? Se esse senhor Lula não ganhou, nem vai ganhar de novo,
e se ganhar de novo é uma mentira de novo, uma farsa toda de novo. Então, essa informação. E eu falo para o senhor Lula, né, no caso, se ele fala que ele é tão querido, que o Brasil está com ele. Assim, até na minha família, né, eu digo, tem pessoas que são favoráveis ao Lula, não são muitos, mas tem, e principalmente aqueles que, de certa forma, vamos dizer que tenha o seu favorecimento, seja material, profissional, e nada contra, ok? Vamos dizer, tem o seu favorecimento. Como tem aqueles também que, de certa forma, são ainda não tão de conhecimento, ou finge, né, uma viseira escura, não querem ver o que está acontecendo de fato, ou então, de certa forma, vamos dizer que é mais antes ficar assim do que um certo lutar pela verdade. Ou outros também que, questões de empatia, né, simpatizam com, com mentiras, com enganações, com falsidade, com inveja, né? São pessoas invejosas, rancorosas, uma mágoa. Então, existem pessoas assim, bem próximas a mim, e que fazem situações até que também, de certa forma, me prejudicam. Então, eu acredito que toda família aqui do Brasil tem esse posicionamento, tem essas pessoas, né? O que, de certa forma, eu respeito, eu sou contra, lógico, não vou ser favorável à opinião dessas pessoas, mas a maioria, a grande maioria, sabemos que não é favorável a esse senhor mentiroso, né? É, de mentiroso e que é, pessoa sem ética, né? Pessoa que chega a situações ou de resultados sem ver o que, prejudicando o que tem por trás disso, que sabemos, né, que não é só um posicionamento de vencer, por trás disso tem muita maracutaia, tem crimes, tem morte, tem roubo, tem situações, sabe-se, lá em relação a isso. Então, outros posicionamentos que falam que eu tenho superpoder, né, de direcionar pessoas ou de questões assim, que eu não tenho, eu me posiciono, eu tenho a minha ideia, mas quem dera se eu tivesse esse poder, eu já tinha realmente já uma situação de ir para toda a verdade logo, né, aparecer tudo de uma vez e tal, e de comandar, né, povos ou nações, seja lá o que for, que mentem, né, dentro das narrativas deles, ilusórias, mentirosas, ou que eu tenho, assim, tem essa questão de joguinho, né, de palavras, então PCC, CC, de uma série de, sei lá, de L, de Lula, tudo, as narrativas falsas, as né, que eu sou do tráfico, eu sou traficante, que eu... Então, é umas mentiradas, é uma sujeirada, né, de tudo que é jeito. Aí vem essa história em relação até a capitão, capital, né, Salvador, Bahia, salva a Dó, e aí a Bahia, né, um amanhã ou coisa assim. Então, é uma mentirada, é uma sujeirada, gente de baixo nível, ok? Então, mas assim, então, só para fazer um certo teste, senhor Lula, né? Você que aí se acha ainda o querido do povo, ou então que você está nesse cargo aí, por o povo escolheu, o povo decidiu, sabemos todos que não, né, que foi uma mentirada, que foi a corrupção nessa urna eletrônica, que a tendência, se não fizerem algo aí por trás, vai ser ganhar de novo, né? Porque eles mesmos mexem, eles mesmos falam, aceita aí o resultado, não tem nada que comprovar, então aceita aí o resultado. Eu falo para locais aí de grande povo, de grande massa de povo, né, que seja grandes eventos, sem ser esses eventos fechados que você coloque aí os seus funcionários, no caso funcionários públicos, né, que tem medo aí de perder seus cargos, ou então algum aí, como fala que tem os seus privilégios, sem esses eventos fechados, um evento aberto, grande, vá lá e veja se é verdade, se o senhor venceu mesmo. Eu quero ver isso, eu quero ver esse resultado. Em vários locais do país, não só do norte a sul, há vários eventos grandes, que o senhor sabe que o senhor não vai fazer isso, né?
porque o Senhor sabe que você não está em um lugar que não é seu. Esse lugar aí que você está foi de roubo, foi de falcatrua, junto de você, com toda uma cúpula de pessoas, não só esse tribunal de não justiça, né, que ele não é supremo, quer dizer, é a inferioridade da justiça aí que está por trás disso, além de empresários, sim, que de certa forma vamos dizer que tem um certo benefício, outras pessoas aí por trás, né, que tem essa informação, sabemos disso. Então eu faço essa observação, tá? E ao Brasil, eu desejo, gostaria mesmo que ao menos, né, essa próxima eleição tivesse um pingo, ao menos, de decência, né? Que foi uma coisa e está sendo uma coisa tão sem vergonha na cara de todo mundo. E a gente, no caso, vai fazer, né, qual situação, fica tudo aí, eles todos aí, quem de certa forma ou tem o seu benefício, ou tem medo de perder o quê, ou aí junta, aí aquele joguinho de Power Hand, né? Aquela questão de Thundercats, ou seja lá, é um contra o outro, um contra o mal. Ah, você aqui, você vai lutar com esse aqui, você arruma lá o sobrinho não sei de quem, o fulaninho não sei de quem, a cantora lá que se acha tal, e fica nesse joguinho aí ridículo, né? Um jogo ridículo, baixo, como é o sentido deles, né? Que o que joga na mentira, na trapaça, trapaceiros, mentirosos, caluniosos. Então, meu Brasil, eu realmente eu desejo, eu não sei o que vai dar isso aí, né? Eu desejaria e desejo muito, com força de vontade, que, de certa forma, essa sujeirada aí seja mesmo cada vez mais exposta e a verdade cada vez mais venha. E é sobre isso. Mas não vamos desistir do nosso Brasil, né? Mesmo sei lá o que vai dar isso, porque se eles mesmos falam que aí as urninhas, né, são nenhum país do mundo aceitou, mas as urninhas ou as que aceitaram sempre tem essas falcatruas, são legítimas, né? O resultado é fiel, ok. Então vamos lá. É isso aí. E força, coragem. E é Brasil, sim.